Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos encerrando a metade do livro. Eu creio que o Espírito Santo está te conduzindo ao entendimento de como funciona a alma, a restauração da personalidade, que é um processo, né? E nós falamos sobre as reações quando o modelo de autoridade falha. Então, falamos sobre a reação infantil da ira, a outra reação, negar o problema, fantasiando a vida, a tentativa de reunião, culpa, falsa culpa, e hoje falaremos do medo, tá? O medo, entre aspas, de perder o elemento restante, a mãe. Então, algumas crianças de pais ausentes, mediante a pesquisa, elas foram se agarrando possessivamente às suas mães, tá? E porque para elas a mãe era o último elemento de segurança restante, o qual elas não poderiam perder de vista. E aí elas eram motivadas a agirem possessivamente, porque elas tinham um medo dominante de ser abandonado e rejeitado, tá? Elas já haviam perdido o pai, e isso gerou um medo em relação à possibilidade também de perder a mãe. Então essas crianças, elas se tornam até um pouco chatas, difícil, né? O que torna que elas se tornam mais rejeitadas ainda, né? E elas ficam presas no ciclo da aversão. Esse ciclo da aversão, ele é o seguinte: um medo que causa possessividade, que causa rejeição. Então, volta para o medo que causa a possessividade e a rejeição. Então, e assim vai sucessivamente, porque o medo de ser abandonado e perder as pessoas queridas é a raiz de todos os outros medos. Então, esse medo ele vai gerar ansiedade e muitos tipos de colapsos emocionais. E isso vai fazendo com que a pessoa se torne dependente de remédios, de tranquilizantes, hipnóticos, e muitas vezes é usado numa vã tentativa de lidar com essa maré crescente de neuroses e fobias devido a esse ciclo que vai avançando, tá? Em Lucas capítulo 21, 26, a Bíblia previne que os corações dos homens os levarão ao fracasso devido ao medo e à ansiedade. Anote aí, Lucas 21, 26. Então, a ansiedade, até um certo ponto, ela é necessária e produtiva, mas se ela se tornar descontrolada, ela se torna altamente viciante e ela vai ativar um nível de estresse interno e vai causar uma fadiga na alma, tá? E essa fadiga, ela tende a construir um quadro depressivo, onde a pessoa ela fica vítima não apenas da descrença, como da desistência generalizada em relação ao seu estado emocional. E esse desgaste vai produzir um esfolamento psicoemocional tão grande, vai desenvolver um quadro de síndrome do pânico, tá? O pânico ele pode ser entendido como uma situação generalizada de hipersensibilidade, onde a pessoa ela perdeu, entre aspas, a pele emocional. Então, qualquer esbarrãozinho é uma sensação apavorante de muita dor na ferida dessa pessoa, tá? Então, nós podemos ver muitas coisas ao redor de nós como elementos que sustentam a ansiedade e a tensão nas nossas vidas, né? E predispondo a problemas de coração e uma multiplicidade de outros problemas de doenças, devido a todo esse esfolamento, de todo esse ciclo, tá? E o resultado observado na vida adulta em relação a esta reação possessiva é de uma ansiedade patológica e muitos medos na forma de neuroses. O sexto, a conduta impulsiva. Em várias das crianças pesquisadas, também observou um estado crônico de tensão e ansiedade. Por quê?
o que motivava isso era uma contínua expectativa de ser aceito e amado. Olha só, então outra patologia que a ansiedade crônica pode produzir são os distúrbios psicossomáticos, ou seja, uma desordem emocional que vai refletir em um distúrbio muscular e orgânico. Tá? Então a pessoa ela passa a agir impulsivamente e compulsivamente. Ela vai apresentar um comportamento caracterizado por mudanças e decisões repentinas. Então, essa conduta impulsiva pode ser definida como uma reação do corpo, como resultado de estar alimentando interiormente um estresse não resolvido, e isso numa ação contínua. Imagine o nível de estresse dessa pessoa. Então, a pessoa ela assume um comportamento compulsivo devido ao forte estado de tensão emocional em relação a não ser aceita e não ser amada. E aí vai motivar uma personalidade impaciente, um gênio indomável, tá? Com atitudes precipitadas e emoções extremas, que vai acabar aflorando organicamente de várias formas de doenças. Tá? Isso foi constatado em algumas crianças dessa pesquisa, que houve uma regressão no controle da bexiga, do intestino. Outras crianças mais velhas começaram a molhar a cama à noite, outras engoliam o alimento como se fossem animais. Então, todos esses exemplos mostram que um ambiente de estresse interno vai afetar profundamente as funções corporais, tá? Por isso que é importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que saber que tipo de doença tem uma pessoa, porque está muito ligado aos traumas da infância, né? A ansiedade, por mais viciante que ela se torne, ela pode ser dominada e vencida por uma postura de descanso emocional. A chave aqui é o descanso emocional. E este descanso, ele é conquistado por um estilo de vida onde nós mantemos uma disciplina em entregar a Deus as nossas sobrecargas, que são as preocupações, os medos, as tensões. Isso está em Mateus 11, 28. Tá? Eu li um livro muito interessante sobre o testemunho do filho do Bill Johnson, que é o Brian Johnson, acho que é esse o nome dele. Ele é muito interessante, o livro, que conta que ele tinha ataques de pânico desde a adolescência, e aí foi piorando, ele passou por um estresse muito grande numa fase da vida dele, e aí ele teve ataques contínuos, e o que curou ele, o que restaurou a vida dele foi um posicionamento de ler a Bíblia. Ele acordava às 5 horas da manhã, e aí ele começou a ler de pouco a pouco, e ele foi lendo, e não só a leitura da Bíblia, mas ter um tempo de devocional. Aquilo trouxe refrigério para a alma dele e uma cura sobrenatural. Hoje ele é curado, tá? É um livro muito, muito lindo, tá? Eu vou deixar o nome desse livro aqui abaixo. Então, voltando, tá? Essas reações de impulso e sobrecarga emocional, eles vão indicar uma fuga de fortes rejeições, tá? Que tem como consequência as famosas doenças psicossomáticas, que constitui 80% em média dos problemas que as pessoas normalmente têm, como dores musculares, dor de cabeça, dores no pescoço, problemas digestivos, todos os tipos de alergias, tá? Estão ligados a isso. E essas desordens psicossomáticas, elas têm a sua origem na personalidade e afetam as suas funções orgânicas, gerando colateralmente doenças físicas para as quais não há cura científica.
tá? Então a pessoa ali ela é bastante machucada nessa área por conta da rejeição, por não ser amada, e ali ela vai, o corpo dela vai descarregando em forma de doenças. Outra outra reação da criança, o número 7, é a regressão, se retirar, tá? Esse comportamento de se retirar foi observado nessa pesquisa quando o trauma da separação da criança e o pai, né, intensifica mais, tá? Então, a criança, ela se retira de fazer coisas essenciais, importantes da vida dela, como comer. Ela não come direito, ela não brinca, ela não se relaciona, ela não demonstra afeto. Tudo isso porque ela está ferida e ela se isola em um canto e ela se enrola como se fosse uma bola, muitas vezes assumindo uma posição fetal. E a mensagem que essa criança ela está transmitindo através dessa posição é de medo e de insegurança, tá? Em situações de trauma contínuo ou episódios repetidos, essas crianças elas podem se tornar psicóticas, porque ela vai optar por um mundo desconectado da dolorosa realidade dela. Então, a psicose, ela se dá quando a pessoa ela não apenas cria um mundo para ela, como também ela desconecta do mundo que ela criou do mundo real. Então, ao invés de expressar os seus problemas e enfrentá-los, ela se retira da vida e se isola. Então, essas pessoas, elas se sentem facilmente rejeitadas e elas fecham as portas para o mundo, elas se retiram inteiramente da realidade, se tornam solitárias e isso leva a um distúrbio mental e a consequência extrema acaba sendo a psicose, tá? Um psicótico ele tem reações diferentes de um neurótico, tá? O neurótico ele nega o problema e ele fantasia a vida. Então pode-se dizer que o neurótico ele constrói os castelos e o psicótico ele mora dentro deles, tá? Essa é a frase que o Cott usa, né? Enquanto a neurose ela se fundamenta em algum tipo de obsessão, no caso aqui é se refugiar mesmo na fantasia, a psicose ela leva o indivíduo muito mais longe, porque ele rompe com a realidade, ele vai viver no mundo que ele criou na sua imaginação e ele vai conseguir trazer, ele vai, desculpa, tá? Então é isso, ele rompe com a realidade do mundo e aí ele vai viver num mundo que ele criou na sua própria imaginação, tá? Para trazer essas pessoas de volta é uma tarefa longa e árdua, tá? É com muita paciência, né? Muita força de vontade, muito direcionamento do Espírito Santo mesmo. Então, para concluir esse capítulo, tá? Ao avaliar todos esses sintomas sociais mostrados, nós podemos ver que os maiores desafios no desenvolvimento sociais foram listados e a conclusão que temos é que conflitos não resolvidos no interior das crianças, né, podem prender o adulto num padrão imaturo de comportamento. Tá? Parafraseando o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2, da seguinte forma: vocês têm estado na garrafa há muito tempo, cresçam. Eu desejo que vocês deixem o leite e comecem a comer carne. Tá? O autor fala o seguinte: psicólogos, psiquiatras e outros terapeutas todos reconhecem que o grande desafio da sociedade é ajudar os crescidos a crescer interiormente e socialmente, porque a criança interior ela pode ser apreciada, mas entronizá-la é totalmente errado, é pecado.
tá? Você talvez tenha ouvido esse termo, a criança interior precisa de cura e tal. Isso é muito usado em terapias, isso é muito usado também no misticismo, tá? Então, aqui a gente não está falando de regressão, a gente está falando de traumas na infância que precisam ser curados porque os sintomas estão aparecendo nos adultos, porque esse trauma ainda está lá, com a marca ferida, né? Então, com essa pesquisa desses filhos dos militares, nós vemos acerca da consequência da ausência paterna e também podemos imaginar o seguinte, se um pai ele é alcoólatra, ele agride sua família, ou ele é imoral, infiel, violento, abusador, mentiroso, a consequência negativa também vai acontecer, tá? A depreação incutida também na vida da criança pode produzir lesões permanentes e possivelmente prendê-las também em cadeias, né? Cadeias na personalidade dela, na alma dela. Então, esse mesmo efeito também pode acontecer com déficit pelo déficit materno na infância. A Bíblia ela descreve esse processo como os pecados dos pais sendo visitado a terceira e quarta geração. Isso vai refletir no que chamamos de espíritos familiares. Por quê? Porque se um padrão foi estabelecido na vida de um avô, ele não vai saber amar, ele vai ser ferido, então ele vai ferir o seu filho e assim vai seguindo sucessivamente até que haja uma cura, tá? Então o padrão de comportamento social e emocional, ele é absorvido pela criança, mesmo sem ser ensinado, dizendo assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Né? A criança, ela aprende pela observação. Então, esse padrão, ele acaba sendo repetido, tá? E acaba sendo como se fosse uma maldição hereditária, né? Havia um provérbio lá em Israel que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Esse provérbio ele era usado por pessoas acomodadas em seus próprios pecados, né? E atribuía toda a responsabilidade às influências recebidas. Mas aí Deus ordenou que esse provérbio nunca mais fosse mencionado, porque isso é uma falsa profecia que tem alimentado muitas pessoas, né, a falta de responsabilidade pessoal e o arrependimento genuíno. Deus, ele nos deu essa oportunidade do livre-arbítrio e ele não nos vê como pobres vítimas. Ele criou cada ser humano inerentemente responsável pelas suas atitudes. Então, o antídoto de Deus para essa toxina de sabor amargo é visto lá no Salmo 103, versículo 17. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, tá? Você está buscando essa cura para sua alma, para sua personalidade, está buscando a justiça de Deus, o alinhamento, a verdade. A justiça de Deus é paz, justiça e alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria, né? Então, Deus, ele quer colocar uvas doces, tá? Ele quer colocar um sabor doce na boca das crianças, ele quer adoçar a sua vida, tá? Ele quer que a salvação dele, a bondade, a justiça dele sejam passados pelos pais aos filhos e aos filhos dos filhos e assim em todas as gerações. Este é o provérbio de Deus, né? Este é o plano de Deus, é que as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, né, seja estendido a sua vida e que até a sua 10ª geração você seja abençoado. Hoje o vídeo ficou maior porque nós vamos encerrar, hoje é o dia 28 de fevereiro, é o último dia do mês. Nós vamos dar uma pausa,
até mesmo para quem está atrasado nesse estudo, colocar em dias, e quem quer rever, né, até mesmo para fixar melhor, para estar ensinando, para estar ministrando a si mesmo, tá? Você vai ter esse período, e aí nós vamos iniciar a próxima parte no meio de março, né? Lá para o dia 10 de março, e nós vamos continuar a campanha, tá? O intuito aqui é estudarmos mesmo a fundo esse livro e usarmos como uma ferramenta de cura para as nossas almas. Amém? Deus quer cura, Deus quer libertar e Ele tem pressa para que isso aconteça na sua vida e para que a sua geração seja marcada com bênção. Amém? Então vamos orar? Senhor Jesus, nessa hora, eu me apresento diante de Ti. Eu te peço perdão, Senhor, pelo medo de perder aquele que eu amo, aquele que ficou. Senhor, eu peço perdão pelo medo de ser abandonado e de ser rejeitado. Senhor, hoje eu quero lançar diante da Tua cruz também, Senhor, as expectativas de ser aceito e amado. Senhor, eu lanço agora, Senhor, a ansiedade do coração, que muitas vezes ultrapassa, Senhor, e torna, Senhor, como se fosse um peso, Senhor, como se fosse, Senhor, uma bússola para ficar revivendo a dor da rejeição. E hoje eu quero quebrar este ciclo. Eu quero quebrar este ciclo, Senhor, de regressão na minha vida, de insegurança e medo. Senhor, eu quero hoje, Senhor, que a minha alma seja liberta, que a minha geração seja visitada pela Tua bênção e que hoje, Senhor, aquilo que foi uma ferida no meu ser, Senhor, hoje venha se tornar o lugar de maior alegria, o lugar de maior redenção, o lugar de maior testemunho, o lugar de maior vitória, que seja, Senhor, na área de maior vergonha, de maior dor. Hoje, Senhor, eu me coloco como um instrumento vivo em Tuas mãos, para a minha cura, para a cura da minha geração, para a cura, Senhor, daqueles que estão ao meu redor. Porque eu creio, Senhor, que o Teu Espírito está ministrando em mim, Senhor, a alegria, a segurança, o favor, a verdade, a misericórdia, o amor, a paz que excede todo entendimento. Senhor, e todas as emoções e sentimentos negativos, eu ordeno que batam em retirada agora do meu coração, da minha mente, do meu estômago, Senhor, dos meus órgãos internos. Agora sejam desfeitas agora as doenças psicossomáticas. Eu ordeno que saiam na autoridade do nome de Jesus e não voltem nunca mais. Eu purifico o meu corpo, a minha alma, os meus sentimentos, os meus pensamentos pelo sangue de Jesus Cristo e eu declaro: agora é chegado o tempo aceitável do Senhor, o tempo da minha vitória, da minha libertação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nessa hora eu selo essa oração dos Teus filhos, eu selo esse estudo com a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, que esse estudo ele possa chegar em lugares, Senhor, de maiores necessidades de cura na alma. Senhor, que as pessoas, os Teus filhos que estão aqui, Senhor, eles sejam ministrados, Senhor, pelo bálsamo, Senhor, com o óleo de Gileade, o bálsamo, Senhor, vindo diretamente dos céus, diretamente da fonte que jorra diante do trono, e que essa fonte que emana vida, poder e alegria comece agora, Senhor, a restaurar
cada célula do corpo dos teus filhos que estão aqui, e que agora, Senhor, só manifeste a tua glória e que venha brilhar a cada dia mais, Senhor, e no lugar de maior fraqueza, o Senhor faça o teu filho, Senhor, mais forte, Senhor, no lugar onde ele foi ferido, que ele seja um lugar, Senhor, de restauração e cura, que ele seja liberto e curado, transformado para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, fique na paz e até mais.